Atos, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Esse texto que eu acabei de ler para você, é num contexto de diálogo de Jesus para com os seus discípulos, para com os seus primeiros discípulos principais, aqueles que ele estava capacitando, ele estava moldando para dar continuidade ao reino de Deus, ao ID do Senhor, para levar a expansão do reino de Deus, a boas novas, a boa notícia de salvação.
verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a verdade que Jesus Cristo é o Messias prometido que viria como servo sofredor para morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia para a remissão dos nossos pecados, mediante o seu sangue derramado naquela cruz. É sobre essa verdade que eu e você, por intermédio do arrependimento dos nossos pecados e a fé no Filho de Deus, encontramos uma segurança para uma eternidade diante de Deus. Todos os caminhos não levam a Deus, somente um caminho leva a Deus. E esse caminho, e essa verdade, e essa vida é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Jesus perguntou à população da sua época: o que dizes que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos mais próximos: o que vocês acreditam que eu sou? E essa pergunta também é necessária e oportuna para nós nos dias de hoje. Se Jesus te perguntar agora para você o que você acredita que Ele é, qual é a sua resposta? Se Jesus agora nesta manhã virar para mim até você e perguntar o que você acredita sobre a pessoa dele, Jesus para você é o curandeiro? Jesus para você é um tirano? Jesus para você é um profeta? Jesus para você é apenas mais um representante de uma religião? O que é Jesus Cristo, o Nazareno, para você nesta manhã? Essa mesma pergunta aqui que foram feitas aos discípulos, sendo feita para você nesta manhã, qual a conclusão, qual é a lógica que você tem sobre a pessoa de Jesus? Porque a definição que você tem sobre Jesus é que vai definir a sua eternidade. Ou Jesus é apenas um profeta, ou Jesus é apenas um curandeiro, ou Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, o que estabelecera todas as coisas, e que é o meio para que eu me acesse a Deus, é o meio para que eu tenha contato, um relacionamento para com Deus, mediante seu sacrifício naquela cruz do Calvário. É preciso você auto se perguntar e analisar: quem é Jesus Cristo, o Nazareno, para você? É apenas mais um? É o Filho de Deus? É o Deus encarnado? É o sacrifício que você precisa para a remissão dos seus pecados? O que é Jesus Cristo para você? O que vai mudar a sua vida é ter a definição de quem é Jesus. O que vai mudar a sua história é ter a definição de quem é Jesus. E após saber quem é Jesus, e eu não ter uma atitude de fé para com a vida de Jesus, eu estou perdido. Após saber que Jesus Cristo não é somente mais um profeta, após saber que Jesus Cristo não é somente um realizador de milagres, após saber que Jesus Cristo não é somente mais um, é o Filho de Deus, eu tenho que tomar uma atitude. Talvez você até saiba por concepção, talvez você até saiba por concepção quem é Jesus, talvez você até saiba por teoria quem é Jesus, mas Jesus não quer somente ser uma ideia, Jesus não quer somente ser uma filosofia, Jesus não quer e não é somente uma ideia de uma nova religião. Jesus, ele quer ser aquele que vai revestir a sua alma de eternidade. Jesus quer ser aquele que vai estar em relacionamento íntimo com você. Jesus quer ser aquele que quer salvar a tua alma. Jesus quer ser aquele que quer transformar a tua vida. Jesus quer ser aquele que quer mudar a sua história. Jesus quer ser aquele que quer mudar a sua eternidade. E só existe duas eternidades. Nós não temos oportunidade de irmos para duas. Somente uma é precisa escolher. É a eternidade com Deus no reino dos céus, ou a eternidade de juízo, de condenação, de suplício. Porque uma realidade que já mostra para nós que existe algo além é que nós morremos. Agora, para onde você vai? Jesus nesta manhã está oferecendo você salvação de graça. Jesus nesta manhã quer salvar a tua alma de forma gratuita. E Ele só pede duas coisas a você, e aqui eu termino: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como a única coisa que você tenha nesta terra. Arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como a única coisa que você precisa para a salvação. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como a única coisa que você precisa para poder chegar diante de Deus absorvido,
pois em breve o Senhor Jesus voltará.